Fé, certeza das coisas que se esperam. Fé, convicção dos fatos que ainda não aconteceram. É por isso que a única coisa que agrada a Deus aqui é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você fizer tem que ser através da fé. Se você não fizer por fé, não vale nada. Tem valor nenhum. Observa mais algumas passagens nessa noite. Diz o Senhor, através de João, Apocalipse 21, versículo 6. Pode crer, se passar um pouquinho do tempo, tem algum problema? Igreja, se passar um pouquinho do tempo, tem algum problema? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 6, Jesus diz: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, Jesus, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida. Aleluia! Jesus diz, Apocalipse 22, versículo 17: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água, da vida. Apocalipse 3, 20, João continua dizendo, através de João, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. É só Jesus. Na nossa igreja, a gente fala de outros personagens, homens e mulheres fantásticas, que fizeram obras fantásticas através de Jesus. Aqui, só Jesus é quem é louvado. Aqui, só Jesus é quem é glorificado. Aqui, só Jesus é quem é exaltado. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Porque aprendemos pelas Escrituras Sagradas. Agora eu vou deixar João um pouquinho de lado. Eu já falei muito sobre João. E agora eu vou falar de Pedro. Atos 4, versículo 11 e 12. Disse Pedro no seu primeiro sermão, ou num dos primeiros sermões dele. Ele diz assim: este Jesus que eu estou pregando aqui nesta noite, este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Diga: só Jesus. Só Jesus é quem salva. E é verdade, só Jesus é quem salva, e mais ninguém. Por esse motivo, está escrito em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Salvação só pela fé. Salvação só pela fé. Um dos 5 pilares da reforma é só pela fé. Só pela fé. Observa aqui algumas passagens para que vocês possam acreditar. No seu ministério terreno, ele foi indagado certa vez por umas pessoas. João 6, 28 e 29. Perguntaram a Jesus uma pergunta bem interessante. Dirigiram-se, pois, a Jesus perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus responde, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Quem é que foi enviado por Deus? Jesus. É Ele, é você crer nele, é você crer em Jesus que você realiza as obras de Deus. O justo viverá diante de Deus pela fé. Romanos 1, 16, 17, Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Versículo 17, põe na tela. No Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Não pense que é pelos seus atos, pelas suas obras, não. Não pense que é pelas suas atitudes, não. É pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Você conhece tanto quanto eu, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, ele conclui em Romanos 3, 28, dizendo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É só pela fé, amém? É só pela fé. Olha o que está escrito em Gálatas 2,16. Preste atenção, Gálatas 2,16. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé.
em Cristo Jesus. Também cremos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Preste atenção. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha o que é que Paulo diz em Gálatas 3:26. Escuta, isso é a palavra de Deus. Observa: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Evangelho é isso. Evangelho é isso. É você crer em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Não é você procurar melhorar de vida. Não, eu fumava, eu agora não fumo mais. Eu bebia, agora não bebo mais. Eu não ia para a igreja, agora eu vou. Eu não fazia, mas agora eu faço. Eu chamava palavrão, agora eu não chamo. Tudo isso deve ser feito, sim, para a glória e para a honra de Deus, não para a salvação. A salvação, toda a obra foi feita por Jesus Cristo. Toda a obra foi feita por Jesus Cristo. Romanos 5:1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Olha que coisa linda. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é só Jesus. É por isso que é só a fé na pessoa de Jesus. A fé que salva, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. A fé que salva vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo. Está registrado em Romanos 10:17. Essa é a fé que salva. Essa é a fé verdadeira. Se você crer, se você confiar, se você acreditar nessa palavra, se você examinar essa palavra, se você sair daqui nessa noite e dizer no seu coração aí: eu vou examinar a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia, eu vou fazer por onde eu conhecer a Bíblia, vá, que eu não te dou muito tempo. Você vai chegar e vai se dobrar e vai dizer: Jesus é meu Deus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, porque não tem outro. As Escrituras falam de Jesus, as Escrituras mostram Jesus, as Escrituras apontam Jesus. Quer ser salvo? Só através da fé. Quer ser salvo? Só através da fé. Quer agradar a Deus? Só através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus fez tudo através de Jesus para que nós pudéssemos receber dele o perdão, a salvação, a vida eterna. Sem Jesus estamos perdidos. Graças a Deus, louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, que o Cordeiro de Jesus Cristo pagou nosso pecado. E hoje a gente pode bater forte e dizer: Jesus, tu és meu Deus, Jesus, tu és meu Salvador, Jesus, eu sou salvo na tua pessoa. Quem é que pode dizer um negócio desse? Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. A gente diz porque Deus é quem diz. A gente só faz confirmar o que Deus diz. A gente acredita no testemunho dos homens. E devemos acreditar, porque se a gente não acreditar no testemunho dos homens, o mundo é perdido. Se chegar para você 2, 3 pessoas e dizer para você: olha, aconteceu assim, 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 acredite, porque a Bíblia diz que a gente deve acreditar. E eu sei que você acredita no testemunho de homens. Aí eu te pergunto: o testemunho dos homens você acredita? E o de Deus? E o de Deus? Qual é o testemunho de Deus? Vamos ver? 1 João 5:11. 1 João 5:11. E o testemunho é este: que Deus nos deu o quê? E esta vida está em quem? Quem é o Filho de Deus? Bom, o testemunho de Deus é este. Põe o versículo 10, por favor. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E que testemunho é esse que Deus dá? O versículo 11, que nós acabamos de ler. O testemunho é este: que Deus nos deu o quê? Deus nos deu o quê? É por isso que os cristãos declaram que são salvos. Não é porque são bons, não. É porque Deus deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Em Jesus, seu Filho. Versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha o versículo 13.
Estas coisas eu vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Agora observe o versículo de número 9. Eu quero voltar para o versículo 9. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem tem Jesus tem o quê? Vida eterna. Quem tem Jesus tem o quê? Vida eterna.